Queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Eu vou gravar um vídeo aqui para vocês, para passar algumas recomendações para vocês. Eu estou aproveitando que eu estou no trabalho e vou fazer algumas videoaulas. Sempre que eu estiver por aqui, eu vou estar fazendo algumas videoaulas para estar passando para vocês alguns conhecimentos, amém? Aproveitem, façam perguntas, explorem essa oportunidade que Deus está dando para vocês, amém? Quero, em primeiro lugar, agradecer pela vida de vocês, quero também louvar a Deus pelo esforço, pela dedicação, pelo empenho de cada um de vocês em estar sempre trabalhando na obra do Senhor. Amém? Então vamos nós para nossas primeiras aulas, primeiras videoaulas, primeiros conselhos, primeiras orientações. Em primeiro lugar, os irmãos precisam saber o que é igreja. Nada mais do que igreja é um corpo, uma organização, uma família. A palavra igreja ela vem do grego, significa eclésia. No nosso dialeto, igreja, ela traz o sentido de ajuntamento de pessoas. Mas no grego ela traz o significado mais correto, que seria eclésia, um povo tirado para fora. Este é o significado da palavra igreja. Significa um povo que foi tirado para fora. Tirado de quê? Tirado do mundo. Ele foi separado do mundo, para fora do mundo, de uma forma espiritual. Vocês estão no mundo, mas não pertencem mais ao mundo. Então por isso que nós somos igreja. Fomos tirados para fora do mundo, embora ainda neles, nós não pertencemos mais a ele. Amém? Muito bem. Então, igreja, nós já sabemos que é um ajuntamento de pessoas, e é um povo que foi tirado para fora, um povo que foi eleito, comprado, redimido, justificado por Deus e separado por ele, para o que, irmão Leandro? Para juntos adorarmos a Deus, prestarmos o nosso culto a Deus. Deus, Jesus, foi o primeiro a fundar a igreja, quando ele disse para Pedro que nem as portas do inferno prevaleceriam contra a igreja de Cristo, não é verdade? Muito bem. Então, se Jesus fundou a igreja, instituiu a igreja, ele também deixou algumas recomendações para a igreja, para que a igreja ela tivesse uma organização, ela fosse organizada. E quando a gente fala organizada, vem do sentido de ser orgânica, ou seja, ter ordem, ter algo que é vivo, algo que se move. A igreja não pode ser bagunçada e nem tampouco morta, fria, Ela precisa ser algo organizado e precisa ser algo ativo, atuante, em movimento, algo que flui. Existe um pastor que diz que a igreja ela não pode ser comparada a uma lagoa, porque lagoa é água parada. A igreja precisa ser cachoeira, ser rio, ser fonte. Por isso que Jesus diz que aquele que serve a ele não seria uma lagoa, não seria água parada, mas nasceria dentro dele o quê? Rios de águas vivas. Que bênção, Graças a Deus. Então vamos lá. A igreja ela tem uma organização. E esta organização ela varia de cada denominação para denominação. A nossa igreja, a Assembleia de Deus, do Ministério do Belém, ela tem uma organização que é uma organização invejável, diante de outras denominações que existem por aí. Ela é uma das igrejas mais bem organizadas que existem no mundo. Haja vista, a Assembleia de Deus, ela foi a primeira igreja evangélica pentecostal do Brasil, mas a que tem maior evidência no mundo é ela também. Tá certo, irmãos? Então vamos lá. A organização da nossa igreja, Assembleia de Deus, o Ministério do Belém, ela vem por hierarquias, Ela é organizada de forma a nós entendermos as suas lideranças. Ela existe lideranças, grupos e também a membresia da igreja. Então vamos começar lá de baixo, Existe a pessoa que aceita Jesus, que se introduz na igreja e se torna um congregado. Congregado é aquela pessoa que vem para a igreja para congregar, para estar ali, para estar ouvindo a palavra, para estar ali ouvindo os louvores, glorificando a Deus. Ele já aceitou a Jesus, já se libertou do velho homem, do mundo, do pecado, está ali com a natureza de Cristo, lutando para ser uma boa pessoa, está ali, nasceu de novo, porém, ele ainda não é batizado nas águas. Então, essa pessoa nós chamamos de congregado, tá certo, irmãos? É novo convertido e é um congregado, tá certo? Após ele fazer o discipulado e descer as águas, batizar-se nas águas, ele passa de congregado para membro da igreja. E o membro já é algo muito mais sério. Ele passa a ser parte do corpo de Cristo. Ô, irmão Leandro, então quer dizer que o congregado não é parte do corpo de Cristo? Ele é, de uma forma espiritual, ele faz parte da igreja universal de Cristo. Se Jesus Cristo volta, ele também sobe para a glória. Porém, o membro, ele passa também, já antes fazendo parte do corpo de Cristo espiritual, e passa também a fazer parte da noiva, do corpo físico, do corpo orgânico da igreja. E passa também a ser um membro da igreja local, podendo atuar no serviço a Deus. Tá certo, irmãos? Então essa é a grande diferença de se tornar um membro.
Após ele declarar-se publicamente, descer as águas e se tornar um membro da igreja, ele passa a pertencer de forma oficial àquela igreja, podendo ceiar, podendo participar dos grupos, né, oficiais da igreja também. Amém? Depois do membro, é aquele membro atuante, é aquele membro que trabalha incessante na igreja, dá exemplo, a sua família é uma bênção, ele está ali trabalhando, né, servindo, ele passa a sentir o desejo de entrar na obra, no serviço da casa do Senhor. Né? Então o que é que ele vai fazer? Ele vai orar a Deus e vai pedir para que Deus o chame para a obra. E isso, claro, o pastor da igreja, os obreiros da igreja vão observá-los e vão convidá-lo, né, para ele estar trabalhando na obra do Senhor. E esse convite vem para que ele possa se tornar um aspirante a cooperador da igreja. Que é isso que a maioria dos irmãos que estão aqui no grupo estão sendo convidados a ser aspirantes a cooperador da igreja. Tá? Aqui no grupo tem diáconos também, e a gente depois, mais para frente, vai estar também falando algumas atribuições dos diáconos, mas os irmãos diáconos aqui deste grupo também considerem-se também cooperadores da obra do Senhor. Então tudo isso que eu estou falando vai servir para os irmãos também. Muito bem. Né? Então ele vai sentir o desejo de ser um cooperador e vai receber o convite dos irmãos, do pastor da igreja, do presbitério, vai ser aprovado pelo conselho da igreja e a igreja vai o convidar a ele servir na igreja. Acredito que alguns irmãos, por que não dizer todos os irmãos que estão aqui no grupo, foram convidados e já estão atuando na igreja, uns operando o som, outros na porta, outros recepcionando, outros ali, né, coletando os dízimos e as ofertas, outros levando a água para, né, os ministros da igreja. E isso é algo que é um privilégio para os irmãos, né, é algo maravilhoso. É uma posição já que os irmãos estão galgando, que não vão ser todos os irmãos da igreja, todos os membros da igreja que vão poder usufruir dessa função que os irmãos estão servindo. Então sintam-se dentre os milhões, dentre os tantos bilhões de membros que compõem a noiva do Cordeiro, os irmãos foram escolhidos por Deus para entrar nesse seleto grupo de obreiros da casa do Senhor. Que maravilha, né? Então tratem isso com muita honra, com muito respeito, com muito temor e tremor a Deus. Tá certo, irmãos? O que mais? Aí ele vai fazer sua capacitação para ser um cooperador da casa do Senhor e vai demonstrando através do seu trabalho o seu serviço a Deus. E aí, depois que ele vai trabalhando, vai servindo, vai atuando na igreja, os obreiros, o pastor, o presbítero, eles vão estar orando a Deus, né, para que Deus, no tempo dele, faça, né, também daquele irmão que está trabalhando, faça dele um cooperador. Né? Vai chegar o momento em que a igreja vai ter a necessidade de levantar novos obreiros, e aí os irmãos que já estão atuando na igreja, trabalhando, servindo, aprendendo, né, se doado na obra do Senhor, eles vão ser chamados para este tão profícuo, tão maravilhoso, tão sublime trabalho, que é ser um cooperador da casa do Senhor. Tá certo, irmãos? Em algumas regiões, o cooperador ele é chamado também de auxiliar de trabalho, tá certo? De onde eu venho, lá existia o cooperador, e também depois do cooperador tinha o auxiliar de trabalho, que era depois quando ele era separado, que os obreiros, a igreja chamava ele para a obra, ele se tornava um auxiliar de trabalho que poderia ser local e poderia também ser oficial, tá certo? Mas isso aí não vem ao caso aqui para os irmãos de São Paulo, que quando são chamados para a obra, né, e são separados, se tornam cooperadores da casa do Senhor. Amém? Muito bem. E eles vão continuar trabalhando como cooperadores. A gente vai aprender em aulas depois, né, posteriores a essa, que o cooperador ele precisa ter alguns requisitos, atender algumas exigências dadas por Deus na Bíblia Sagrada e também agradar a igreja em alguns aspectos, né, para que ele seja aprovado, para que o seu trabalho, o seu ministério seja aprovado. E se isto acontecer também no tempo de Deus, mediante oração, mediante a revelação do Senhor e a chamada na vida deste cooperador, ele é chamado para consagração ao diaconato. Então ele continua sendo cooperador, mas passa a ser consagrado ao diaconato. Ele continua servindo como cooperador na igreja, mas agora com um papel muito mais fundamental, muito mais sublime, né? E com um peso maior nas costas, que é ser um diácono da igreja. Né? E aí sim precisa ser imposto as mãos pelos pastores, vão receber a oração, a imposição de mãos e vão ser consagrados a diáconos da igreja. Tá certo? E aí nesse caso também são chamados as esposas desses para que elas também possam ajudá-los também nesse grande trabalho. Elas não são diaconisas, porém elas fazem parte da chamada do diácono também e vão estar trabalhando com ele na obra do Senhor, tá certo? Ele como diácono e ela como esposa do diácono, tá certo, irmãos? Era o caso lá em Atos dos Apóstolos
de Áquila, né, que era um diácono da igreja, um cooperador também da obra do Senhor, e também ele trabalhava junto com a sua esposa, Priscila, né, que era uma mulher também de Deus e de oração, e também servia na igreja do Senhor, ajudando seu marido como diácono lá, tá certo? Muito bem. Depois do diácono, ele servindo a Deus, ele atuando, né, ele vai exercer algumas outras funções muito mais, de maiores responsabilidades na igreja, ele vai ser testado constantemente pelo ministério, e sendo aprovado e tendo a chamada de Deus na vida, ele vai ser chamado em uma necessidade da obra, né, pelo crescimento da obra, ele vai ser chamado para trabalhar como presbítero da igreja. Perdão, viu, irmãos? Eu estou aqui, mas eu estou atento também no trabalho, então estou olhando as câmeras, estou olhando o movimento e estou olhando também o sinal aqui dos computadores, tá? Mas, após o diácono, vem o presbítero da igreja, que ele deve ser um diácono, tá? A Assembleia de Deus do Belém, ela adotou, né, esse caminho, né, de não pular as etapas. Antigamente se pulava muito. De cooperador você já ia direto para presbítero, né? Às vezes nem cooperador você já ia direto para diácono, né? Diácono já ia direto para evangelista. Então isso agora a igreja não está fazendo mais. Estão seguindo as etapas conforme, né, a ética e a moral nos orienta. Passar pelas etapas, aprender, seguir, servir, né, ser aprovado para também, dependendo da chamada de Deus na vida, ele galgar as novas posições na igreja, na casa do Senhor. E aí depois do diácono vem o presbítero da igreja, que é o conselheiro, o auxiliar do pastor local. Um presbítero também pode dirigir uma congregação, que é o meu caso. Eu sou presbítero da igreja, mas recebi a ação pastoral. Eu estou como pastor da congregação. Depois os irmãos vão entender melhor como que funciona essa dinâmica, tá certo? Mas a minha consagração é de presbítero da igreja. Com muito orgulho, com muita honra, eu sirvo a Deus como presbítero da igreja. Onde eu chegar, no campo de Itapira, ou na Igreja Assembleia de Deus do Belém, eu sou presbítero da igreja. Assim como os irmãos também da nossa igreja, que é o presbítero Jairo, o presbítero Cícero, o presbítero Elisvaldo e o presbítero Edivaldo. Tá certo, irmãos? São presbíteros da igreja. Aonde forem, sempre serão reconhecidos como presbíteros. Assim também como os diáconos da nossa igreja, aonde forem, são diáconos da igreja. Muito bem, né? Que mais? Então, quando nós falamos do presbítero, nós estamos falando já de uma função de liderança. Ele passa a servir para ser servido. Ele continua cooperando, ele continua, de uma certa forma, servindo, orientando os diáconos, servindo a igreja, porém, ele vai passar a receber uma atenção, né, da igreja, porque ele vai galgar uma posição de presbítero da igreja. E o nome presbítero significa ancião, aquele que conhece, aquele que é experiente, aquele que tem poder para aconselhar, liderar, né, e tomar as decisões na igreja. O presbítero é chave principal na igreja, porque o dirigente da igreja, né, que pode ser um diácono, que pode ser um presbítero, pode ser um pastor, ele não consegue liderar sozinho. Então ele precisa de conselheiros, ele precisa de pessoas junto com ele para, né, estarem aconselhando, orientando, opinando, dando sugestões para que a obra caminhe bem, né? Se eu sou o pastor da igreja, eu tenho os presbíteros como os meus co-pastores, né? Os presbíteros são auxiliares do pastor da igreja, né? Então, muito bem. Então vamos para frente, né? O presbítero ele também pode assumir funções como dirigente de congregação, dirigente de ponto de pregação, ele também pode atuar em funções de liderança na igreja, né? Liderança de quê? Tesouraria, né? Departamento de aconselhamento de casais, departamento de missões, ele pode atuar no projeto social da igreja e ele pode também exercer uma função de secretário, na secretaria da igreja também. Ele vai estar ajudando o pastor da igreja, o pastor local, nessas funções. Amém? Muito bem. Após o presbítero, vem o evangelista. E o evangelista, cujo nome já está falando, é aquele que ele põe a mão na massa para fazer a obra. Isso a nível de setor, de campo, né? Ele é o obreiro que vai abrir as novas frentes de trabalho, abrir igrejas, evangelizar, ganhar almas para Cristo, para o reino de Deus, e trazer essas pessoas para a igreja. O evangelista, ele é aquele que evangeliza, tem a evangelização no seu coração. E o evangelista, ele recebe a consagração pastoral lá no templo sede das Assembleias de Deus Nacional do Brasil, que é o Belém, o Belenzinho aqui em São Paulo. Tá certo, irmãos? Então o evangelista só é consagrado lá no Belenzinho, tá certo? E pastor, que é o próximo degrau, né, após o evangelista, ele já é aquele que apacenta, é o cargo máximo da igreja local, é o pastor, é aquele que lidera os demais obreiros, é aquele que ensina a igreja, é aquele que alimenta, que é responsável, que responde pela congregação, é aquele que a Bíblia chama ele de o anjo da igreja, o pai da igreja local, é o pastor. Tá certo, irmãos? Pastor, ele é um cargo
ministerial, porém, ele também é uma função ministerial. Qual a diferença? Existem pastores que são consagrados a pastor e existem pastores que são ordenados a pastor. Qual a grande diferença? Existem evangelistas, né, que são consagrados a pastor, e estes são consagrados, receberam a imposição de mão e receberam a consagração de pastor e exercem e têm a credencial de pastor, tá certo? Estes são pastores consagrados a pastor, tá certo? Fazem parte da CGADB e da Confradesp, né, que é a Convenção Fraternal de Pastores das Assembleias de Deus no estado de São Paulo, tá certo? E existe o pastor ordenado. Que é isso, irmão Leandro? É o meu exemplo. Eu sou presbítero da igreja, porém eu exerço a função por ordenança bíblica e por ordenança do ministério. Eu fui ordenado a exercer a função de pastor, porque eu cuido de um rebanho, eu cuido de uma igreja, eu cuido de um setor, que é o setor 10. A gente vai ver isso mais um pouco para frente, tá certo, irmãos? Então eu sou um pastor ordenado. O meu cargo é presbítero, mas eu fui ordenado a pastor por cuidar, por ser dirigente de uma congregação, tá bom? Muito bem. Depois de ser um pastor, pastor local, dirigente da igreja, ele recebe ordens de um pastor que pode ser um pastor setorial, que cuida do setor. O caso de Amparo, né, que é um setor 10, que tem a igreja de Amparo, a igreja do Planalto, né, o irmão Leandro é o responsável, né, pelo setor 10, tá certo, irmãos? Então, os irmãos podem nos considerar como pastor setorial também do setor 10 de Amparo, tá certo? Muito bem. Após o pastor setorial, vem o pastor regional, que aí já é chamado de pastor presidente de um campo, né? Campo de trabalho, de uma região de trabalho. No caso é o nosso pastor presidente Antônio Orsini. Ele dirige um campo, uma região do estado de São Paulo, que é a região de Itapira e cidades vizinhas, como Itatiba, Amparo, Lindóia, Águas de Lindóia, Jacutinga, pega a região do sul de Minas também, tá certo? E algumas cidades vizinhas a Monte Sião, né? Estivas, Tocos do Mogi, outras cidades também da regiões circunvizinhas que não têm o nível de ser um campo, eles se agregaram ao campo de Itapira por ser um campo já consagrado, estável, né, organizado. Eles fazem parte do campo de Itapira, tá certo, irmãos? E o campo de Itapira é presidido pelo pastor presidente Antônio Orsini, e o primeiro vice-presidente é o pastor Elias Orsini, e o segundo vice também é o pastor Genésio Fernandes. Amém? Eles são pastores a nível regional, tá certo, irmãos? Eles presidem esse campo. E eles respondem também ao pastor nacional, que é o nosso pastor presidente da CGADB, da Convenção Nacional Geral das Assembleias de Deus no Brasil, que é o pastor José Wellington Costa Júnior, que é o filho do pastor José Wellington Bezerra da Costa, que dirigiu, foi presidente há mais de 22 anos na nossa igreja. Amém, irmãos? Então aí está a organização eclesiástica da Igreja do Senhor, né, da nossa Igreja Assembleia de Deus. Muito bem? Então nas próximas videoaulas eu vou estar trazendo para os irmãos cada função dessa, mais vou focar nas funções da igreja local, mas foi bom ter falado isso para os irmãos entender como que está organizado ali a nossa igreja de uma forma bem rápida, bem resumida, porque ainda existem os secretários, os tesoureiros, né, os superintendentes, os diretores de departamento, e isso os irmãos vão vendo com o tempo, né, e vão tirando dúvida, a gente vai esclarecendo para os irmãos também. Amém, irmãos? Muito bem. Então nas próximas aulas a gente vai entrar com a próxima orientação, que é o cooperador da igreja. O que é ser um cooperador? O que é que um cooperador faz? O que é que eu preciso fazer para ser um cooperador? E quando eu me tornar um cooperador, ou antes de eu me tornar um cooperador, o que é que eu tenho que aprender a fazer após eu ser um cooperador? O que é que eu tenho que fazer, melhorar, aperfeiçoar, para que o Senhor se agrade de mim e a igreja aprove o meu trabalho? O que é que eu posso fazer? A gente vai aprender tudo isso na próxima aula também, que a gente vai estar passando para os irmãos. Amém, queridos? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.